Amém. Mas nós vamos estar ministrando a palavra agora. Muito obrigado. Eu queria que me desse aí o meu acessório que eu trouxe, por favor. Nós vamos dividir nosso tempo hoje, eu e Rejane. E deixa eu vestir aqui meu acessório, antes de nós começarmos. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração. Deixa eu ajeitar aqui meu colete. Amém, Senhor, nós pedimos total direção do Espírito Santo agora, que a Tua unção nos envolva de forma sobrenatural, que a Tua voz seja liberada aqui, que a glória seja para o Senhor, e que haja edificação, que haja quebrantamento, que haja ensinamento do Senhor para cada jovem, para cada família, para cada pai, cada mãe, que o Senhor faça a Tua vontade, e somente o Senhor seja glorificado. Nós te damos total liberdade nessa hora, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar mais um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. São os últimos versículos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento encerra com esse texto. Antes da virada da Bíblia para um novo tempo, que é a manifestação de Cristo na terra, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, termina com esse texto aqui. E diz assim a palavra de Deus: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amado, esse texto aqui, a Bíblia está falando que antes de chegar o último dia, nos últimos tempos, nos últimos dias, algo seria necessário acontecer. E aqui o profeta, sendo boca de Deus para o povo, ele fala que o que seria necessário acontecer é que os corações dos filhos se converteriam aos pais, e os corações dos pais deveriam se converter aos corações dos filhos. Ou seja, o coração dos filhos deveria se voltar para os pais, e os corações dos pais se voltarem para os filhos. Essa mensagem que nós vamos pregar, nós vamos tentar encaixar um pouco na questão do romance real, mas na verdade nós estamos aproveitando essa oportunidade de falar com os jovens, adolescentes aqui reunidos nessa conferência. E também nós fizemos uma convocação para que você, pai e mãe, ou líderes de jovens e adolescentes estivessem aqui. Eu quero até perguntar, quantos pais de adolescentes e jovens estão aqui? Levante a mão, por favor. Muito obrigado pela sua presença, glória a Deus. Pena que muitos não puderam vir ou não vieram por qualquer outro motivo, mas nós queremos aproveitar esse momento para trazer uma mensagem oportuna para vocês. Nós temos trabalhado com jovens já há alguns anos. Nós indiretamente também trabalhamos com adolescentes agora, ajudando o pastor Claudionor, a pastora Vanusa na rede de adolescentes da nossa igreja. E também temos filhos adolescentes. E acabamos entrando nesses assuntos do mundo teen, dos adolescentes, e do mundo dos jovens também. E temos também, pela graça de Deus, sido convidados para participarmos de alguns eventos e ministrar também para adolescentes e jovens em outras igrejas. E amados, é impressionante como Deus tem nos conduzido, Deus tem nos falado, Deus tem nos alertado e aberto nossos olhos para uma realidade terrível que tem acontecido nos dias atuais, principalmente nessa faixa etária da adolescência e da juventude. Nós estamos assim, nos últimos dias, principalmente, nossos corações muito apertados, muito alertas, e Deus tem aberto nossos olhos de uma forma diferente do que era antes, na nossa experiência, para nós mesmos, eu e Rejane principalmente, para ver o que Satanás e o mundo espiritual do mal tem agido, tem feito nos corações, nas almas, na mentalidade da nossa juventude, dos nossos filhos, dessa geração atual. E Deus tem nos trazido uma inconformação,
uma indignação com as obras do diabo contra essa geração. E por isso nós vamos ministrar esse assunto nessa noite, em nome de Jesus. Aqui nós estamos vendo, amados, que quando não existe, o texto que nós lemos nos fala que quando não existe essa comunhão de corações, de sentimentos, de pensamento, de relacionamento entre pais e filhos, algo acontece. E o versículo 6 que nós lemos diz que o que acontece é que virá maldição sobre a terra. E é justamente isso que nós temos visto dia após dia. É justamente isso que você tem visto na casa do lado daquela que você mora, no teu bairro. É aquilo que você vê quando você liga a sua televisão, quando você liga seu telefone celular e acessa a sua internet. São as notícias que nos cercam, esse ambiente maligno de maldição sobre as famílias. E nós estamos aqui, pela palavra de Deus, nós estamos conhecendo o motivo pelo qual a sociedade hoje vive um ambiente amaldiçoado. E não é uma maldição, amados, que ocorre assim, sabe? Às vezes nós temos uma ideia do mundo espiritual, sabe? Como se fosse algo muito abstrato, muito virtual, que acontece lá nas regiões celestiais apenas. E parece que as questões espirituais é apenas os anjos lutando contra os demônios e não nos afeta. Mas é uma grande mentira, é uma inverdade isso. A batalha espiritual, ela acontece sim nas regiões celestiais, mas as consequências estão ao nosso lado. As consequências são terrenas, são físicas, são palpáveis, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm identidade, elas têm história. E é isso que nós estamos vendo acontecendo. A terra tem sido assolada por uma maldição terrível, porque o diabo tem trabalhado justamente em tentar impedir, ou melhor, em separar, impedir a comunhão dos pais com os filhos, e ao contrário disso, o que ele tem feito é separar as gerações. Hoje, a grande maioria dos filhos dessa geração, dos adolescentes dessa geração, os pais não são tão velhos assim. Porque essa geração de 20 anos atrás já era uma geração com tanta liberdade sexual, que a grande maioria dos homens e mulheres com 30 anos, com 40 anos, já tem filhos com 18, com 20 anos. Porque essa liberdade sexual não é de hoje. É de 30 anos atrás, é da década de 60, de 70. Quando todo mundo ficou muito doido na geração Paz e Amor, sexo, drogas e rock and roll, e todo mundo transava com todo mundo e começou a gerar filhos precoces. Então talvez que você que é um adolescente hoje, o teu pai não é alguém tão velho não. Talvez uma diferença de 18 anos, de 20 anos. Eu mesmo, a diferença entre eu e meus filhos não é uma diferença tão grande, porque eu casei cedo. Mas o problema do distanciamento não é um problema de idade, é um problema de comunicação, é um problema de mentalidade. Porque nos últimos 15 anos, o mundo deu uma acelerada nos meios de comunicação, na tecnologia, na forma do jovem pensar. E os pais, se não estiverem muito dispostos a acompanhar as mudanças culturais e sociais que nós estamos vivendo hoje, por conta da tecnologia, nós nos distanciamos quilômetros e milhares de quilômetros de distância dos nossos filhos e não entendemos a linguagem, a mentalidade, a comunicação deles, os anseios, as lutas, os dilemas, problemas, crises, não entendemos. A consequência disso é que os corações ficam apartados e vem a maldição. Eu estou vestindo esse colete hoje porque eu estava orando sobre aquilo que nós iríamos ministrar hoje aqui e veio muito claro na minha mente que nós pais, nós somos esses coletes salva-vidas dentro de casa. Essa é a nossa função. Eu estava ouvindo o pastor Luiz, acho que essa ideia veio numa reunião nossa, ver como Deus fala conosco, às vezes nas ocasiões menos improváveis, né? O pastor Luiz estava numa reunião, na reunião de pastores, nós prestamos contas do nosso ministério, das nossas responsabilidades na igreja, não tinha nada a ver com a conferência do Romance Real. Mas ele estava falando que ele fez uma viagem agora de barco, ele estava numa lancha,
e passou numa onda, porque um navio muito grande passou ao lado e fez aquela onda no rio, e a lancha vinha rápido, e a lancha subiu e pá, bateu muito forte na água. Todo mundo se assustou na lancha, né, pastor? A primeira coisa que as pessoas fazem quando levam um susto no navio, no barco da lancha, para onde eles olham? Para onde estão os coletes salva-vidas? Isso que eu estou usando aqui. Todo mundo, às vezes a viagem está tranquila, nem lembra do colete, mas deu uma balançada, já olha para o colete para saber onde está. Às vezes tem vergonha de ir lá pegar, mas já fica de olho. Na hora do sufoco ele vai ser o primeiro a correr para pegar o seu. Cada um se vira nessa hora. E quando eu penso sobre isso, na verdade, era isso que Deus estava me falando. Quando nossos filhos começam a passar por crises, por problemas, você que é um jovem, você que é um adolescente que está aqui, quando você começa a passar suas crises, seus dilemas, o primeiro lugar que você vai olhar vai ser para os seus pais. Nós pais agora, nos colocando em nosso lugar, o primeiro lugar que eles olham vai ser para nós. Agora fica a questão: será que quando eles procuram o colete salva-vida dentro de casa, será que o colete está presente? E se estiver presente fisicamente, será que esse jovem, esse adolescente que precisa de socorro, precisa de segurança, precisa de estabilidade, será que ele tem acesso, ele alcança, ele pega, ele vai atrás, ele identifica que eu como pai, você como pai e mãe, será que ele vai identificar que nós somos socorro para eles, nós podemos ajudá-los? Porque pode ser que não. E nós temos identificado que eles não estão enxergando, e se enxergam, não identificam. E nós precisamos ser isso aqui, ó, esse colete aqui. É o primeiro socorro, a primeira saída para quando o barco balança. Se houver um naufrágio, se o barco afundar, vai ser o primeiro instrumento, o primeiro apoio. A primeira saída, a primeira solução que vai ter é vestir isso aqui e poder ter uma expectativa de socorro, de ajuda. Infelizmente, essa geração que nós vemos hoje, por exemplo, sabe por que muitos jovens entram num relacionamento fora da vontade de Deus? Sabe por que muitos jovens não têm coragem de entrar no romance real? Esperar o tempo de Deus, porque eles estão tão carentes de amor verdadeiro, e esse amor começa dentro de casa, e eles estão em busca de amor, eles estão em busca de atenção, eles estão em busca de abraço, eles estão em busca de afetividade, eles estão em busca de um colo, de um beijo, e se não encontra isso em casa, aí a menina vai buscar no primeiro rapaz mais velho que ela encontra. Você já percebeu que meninas que não estão debaixo desse cuidado de Deus e da sua família, não entenderam o padrão de Deus ainda, elas têm uma tendência a se envolverem com homens mais velhos? Quantos já perceberam isso? Que meninas têm uma tendência, adolescentes, a procurarem homens mais velhos. Por que isso? É fácil de explicar. Não é porque ela quer alguém mais velho, não. É porque na mente dela, inconscientemente, ela está procurando substituir a figura do pai. O pai que nunca abraçou, o pai que nunca colocou no colo, o pai que nunca deu um cheiro, o pai que nunca falou que ama. Mas o rapaz lá fora, o homem lá fora diz tudo isso. A gente sabe que na maioria dos casos é uma coisa super abusiva, super, interesseira, no pior sentido da palavra. Não é porque ama, não é porque vai cuidar, é porque quer se aproveitar. Mas a menina, o coraçãozinho dela se ilude por isso. Porque muitos meninos hoje estão procurando também entrar na vida sexual ativa bem cedo. Alguns se envolvendo com homossexualismo. Alguns praticando um sexo totalmente fora da vontade de Deus, fora do tempo, fora do lugar. Deturpado, pecaminoso. Não é só pelo prazer do sexo em si, mas é porque na verdade estão querendo preencher o coração de amor, de cuidado, de abraço, de verdadeiros afetos.
que não ouve em casa. E é muito difícil a tarefa nossa de líderes na igreja, é muito difícil a gente ministrar sobre o romance real, esse padrão de excelência que nós estamos explicando aqui, se o jovem não tem o apoio, não tem referencial, se não tem exemplo, se não se sente abraçado e amado dentro de casa. Ele vai ser empurrado para qualquer outro lugar, ele vai querer satisfazer em qualquer outro ambiente. Existe o autor, todo mundo conhece, eu creio, o brasileiro, ele vai estar aqui semana que vem, parece, o Augusto Cury. Ele fala o seguinte, que nós hoje vivemos a geração de filhos órfãos de pais vivos. Hoje essa geração é uma geração de filhos órfãos de pais vivos. O que é isso, pastor? O pai está presente fisicamente em casa, a mãe está todo dia lá, mas ela para o filho não existe, ela não cumpre sua função, é como se tivesse morrido. Existem estatísticas sobre isso, que as sequelas em adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, que tem o pai vivo, porém ausente emocionalmente, espiritualmente, a sequela é muito pior de quando aquele menino, aquela menina perde o pai porque o pai morre. É comprovado, eu estava pesquisando sobre isso, é comprovado que quando uma criança, um adolescente ou um jovem, perde o pai, porque o pai morreu na juventude, na infância, na adolescência, é normal que esse jovem enfrente situações difíceis e venham sequelas na sua vida. Agora, aquele filho que o pai está vivo, fisicamente, mas não cumpre a sua função, as sequelas são muito piores. A maioria desses meninos e meninas, eles vão para a marginalidade. A maioria desses meninos e meninas, eles vão para o mundo das drogas. A maioria desses meninos e meninas vão se prostituir. A maioria desses meninos e meninas vão se envolver com coisas erradas, vão dar trabalho, porque existe uma lacuna dentro do lar. Quero chamar aqui a Rejane, ela vai dar continuidade aqui na próxima etapa. Vamos receber a Rejane com um aplauso em nome de Jesus. Isso tudo que o Luciano tem falado realmente tem assim pesado no nosso coração. Nos últimos tempos a gente tem vivido assim, sabendo de muita coisa, perto de muitos jovens e de muitos adolescentes e tendo muitas informações através deles mesmos ou através de estatísticas e daquilo que nós estamos percebendo e que tem trazido uma dor no nosso coração e um alerta, um desejo de alertar principalmente você que é pai e mãe, como nós somos. Como o Luciano falou, nós somos pais de 2 adolescentes. E isso tem nos movido a aprender para nós colocarmos em prática isso dentro da nossa casa. Porque nós temos vivido uma realidade hoje, a sociedade hoje, é algo assustador o que tem acontecido. E é impressionante como muitos dos pais não têm noção do que está acontecendo e do que pode estar acontecendo dentro da sua própria casa. Nós estamos numa conferência de romance real, onde nós acreditamos que você jovem, que você adolescente, pode, como nós vimos aqui o Tainan falar, e você pode sim, com toda a certeza do nosso coração, viver isso. Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que você tenha uma família abençoada, que você tenha um casamento feliz e abençoado. Mas nós, como pais, precisamos proporcionar isso para os nossos filhos. Nós precisamos proporcionar uma família feliz e abençoada. Nós precisamos mudar a história da nossa casa. E para isso nós precisamos ter conhecimento do que está acontecendo. Você não pode viver alienado achando que vai acontecer na casa do vizinho, mas na sua casa nunca vai acontecer. Tomara, em nome de Jesus, que nunca aconteça o que está acontecendo nos dias atuais. Mas está perto. Tem acontecido bem perto de nós. Nós temos sabido de casos muito perto de nós. E isso nos assusta, porque muitos de nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Tudo isso que o Luciano falou
resulta em muitas coisas que estão acontecendo nos jovens e adolescentes. E é incrível como tem acontecido com adolescentes, crianças que agora se tornaram adolescentes, têm feito coisas que você talvez nem imagina que eles possam fazer. Sexo fora do casamento. Crianças estão... mas isso não é novidade, pastor. Eu sei que isso não é novidade. Mas muitas coisas que têm acontecido hoje, e talvez aconteça dentro da sua própria casa, e você não esteja percebendo, nós precisamos nos alertar. Nós precisamos parar para olhar o que está acontecendo e mudar a história. Você pode mudar isso. Então, dentro de tudo que o Luciano já falou, a consequência disso é algo muito assustador. E nós temos visto e ouvido muitas experiências de alguns jovens e de alguns adolescentes, por onde nós temos andado, por onde nós estamos vivendo, às vezes nas viagens que nós fazemos, às vezes até nas férias que nós fazemos, nós temos conversado com alguns jovens e adolescentes, e nós temos visto pais que talvez, isso pode estar acontecendo, eu espero que não, mas tem filhos, tem adolescentes que estão tendo relacionamentos ou já tiveram relacionamentos impróprios, que estão bebendo, que estão usando bebida, e que escovam o dente, chegam em casa, às vezes os pais nem percebem, chegam em casa fora do horário, de madrugada, e os pais estão dormindo e nem percebem, bebem na escola, e os pais nem imaginam que isso está acontecendo, acham que os seus filhos estão na escola estudando e não estão. Adolescentes que têm se enfiado no mundo das drogas de uma tal forma que é assustador. Assustador. Jovens tão pequenos, crianças. É incrível como às vezes a gente olha para meninos e meninas tão pequenininhos que a gente fica assim, meu Deus, não tem como ele ter passado por tanta coisa. Mas já passaram, estão passando, e muitas vezes a gente nem está sabendo. Usando crack, usando todo tipo de droga, saindo de casa, vivendo uma vida completamente perversa. E muitas vezes nós não estamos observando isso. Pornografia. Muitos adolescentes, muitos jovens presos à pornografia. E às vezes nós, pais, somos os últimos a saber. Como tem sido, como tem vivido os seus filhos dentro de casa? O que eles estão vendo no celular? O que eles estão vendo no computador? Você tem parado para observar? Não, mas eu não deixo ver tal coisa, ou eu separo um tempo. Mas você tem realmente fuçado lá com todo amor e carinho? Você tem entrado na vida do seu filho para descobrir aquilo que ele está vendo? Ou você confia tanto nele, tanto que você não quer nem ver? A gente tem que confiar, meio que desconfiando. A gente confia, mas a gente supervisiona. A gente confia, mas a gente vai atrás para saber o que realmente está rolando, o que realmente está acontecendo. Mas a pornografia é algo que tem prendido. Eu estava numa palestra uns 2 anos atrás, em Minas Gerais. Era um evento para os jovens, eu esqueci o nome agora. É um nome em inglês, global, eu não sei falar lá. Mas eu estava nesse evento e eu fui parar num workshop que falava sobre pornografia. E um pastor lá ministrando para tinha muitos jovens lá nesse workshop. E eu lembro que ele falava, ele mostrou até um vídeo para nós, que quando o jovem, o adolescente ou a pessoa está lá envolvida na pornografia, é uma coisa que acontece no cérebro, dentro da pessoa, tão forte, que a pessoa fica viciada, como se ela tivesse viciada em outra substância. E ela não consegue se desprender daquilo. E tem muito jovem, muito adolescente, que às vezes está dentro de casa, dentro da igreja, e que está envolvido nisso.
E às vezes, e muitas vezes, nós não estamos atentos percebendo isso. Mas eu tenho aprendido que todos nós, todos os jovens, os adolescentes, até mesmo nós, quando está acontecendo algo de errado conosco, a gente começa a dar sinal. E às vezes a gente, como pai, não percebe os sinais. Seu filho mudou dentro de casa, já não fala mais como falava antes, já não tem mais as mesmas atitudes, já não gosta de estar na sala quando todo mundo está na sala, já prefere estar no quarto o tempo todo. Olha para mim, vai ver o que está acontecendo. Não estou dizendo que ele está lá pecando, talvez ele esteja orando. Talvez ele esteja buscando a Deus. Mas vai, pai, vai, mãe, ver o que está acontecendo com o seu filho e com a sua filha. Esteja com os olhos abertos. Esteja com os olhos abertos, os olhos físicos e os olhos espirituais, para entender o que pode estar acontecendo. A nossa realidade é uma realidade muito difícil. Os nossos jovens e adolescentes têm sido atacados de uma forma cruel. O diabo quer realmente roubar e matar, destruir a vida dos nossos jovens e adolescentes. E nós precisamos começar a mudar isso a partir da nossa casa. Nós precisamos mudar isso a partir da nossa célula, com os nossos discípulos. Nós precisamos estar atentos e mudar essa realidade em nome de Jesus. Muitos jovens envolvidos em jogos proibidos na internet. Muita gente se envolvendo em jogos na internet, que a gente às vezes como pais, a gente fica assim, quê? Isso existe? Não, não existe não. Que absurdo, mas existem. Há um tempo atrás nós estávamos falando, todo mundo, eu creio que você já deve saber disso, mas falando de um jogo chamado Baleia Azul. Para os adolescentes e jovens, isso talvez seja já coisa já do passado. Mas para alguns pais, eles nem souberam que isso existia. O jogo Baleia Azul era um jogo de desafios, não sei se ainda está na internet, mas é um jogo de desafios, que o último desafio é o jovem, ou a pessoa que está jogando, se suicidar, se matar. E tinha pessoas, ou várias pessoas morreram por causa disso, por causa de um jogo na internet. Mas muitos pais, muitos de nós nem tomamos conhecimento que isso existia. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez sobre esse jogo hoje à noite. Mas entre os jovens e os adolescentes, quantos jovens e adolescentes ouviram sobre Baleia Azul? Olha, se eu perguntar para os pais, cai pela metade. Muitos já sofreram ou sofrem, ou cometeram, ou cometem abusos sexuais. É triste, amados, ouvirmos meninas tão pequenas virem nos procurar, como já vieram comigo várias vezes. Aos 4 anos de idade, aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade. Um dia desse eu estava conversando com uma menina, aos 12 anos de idade, foi violentada sexualmente pelo avô, e fugiu de casa e ficou meses morando na rua, porque a família não acredita, porque a mãe diz que não é verdade, porque o tio não acredita. Menina, cala a boca, isso não é verdade. E a criança, o adolescente, o jovem se sente acuado, não tem o salva-vida, não tem para onde correr, vai morar na rua, é melhor ir para a rua. É melhor morar na rua do que ficar dentro de casa, onde as pessoas não me ajudam. Você já parou para pensar por que tantos adolescentes e jovens vivem enfurnados dentro dos seus próprios quartos? Não querem mais ter relacionamento com seus pais. Não querem mais falar, porque talvez falaram muitas vezes e o que ouviram foi: menino, tu não sabe de nada. Cala a boca. Vai para o teu quarto. Vai fazer o que eu te mandei. O que você está falando eu não acredito. E
E por último, amados, nós temos vivido um tempo onde o desapego pela vida é algo que tem nos assustado muito. Muitos adolescentes, muitos jovens têm se suicidado. Isso, de uma certa forma, virou moda. Uma moda cruel, uma moda terrível, diabólica. Nós estivemos num lugar e nós perguntamos: quantos de vocês já souberam ou já tiveram algum dos seus amigos, alguma pessoa perto de você que já tentou se suicidar ou já cometeu suicídio? Em torno de 60% a 70% das mãos levantaram. Os jovens estão se matando por nada. Por motivos que a gente olha assim, a gente fala, por nada não, mas por motivos que a gente olha e fala assim: meu Deus, como pôde chegar ao ponto de tirar a sua própria vida por causa disso? Porque terminaram o relacionamento, porque não tiveram um relacionamento bom com seus pais, porque falaram e não foram ouvidos, porque sentiram uma tristeza tão grande e acabaram se afundando no mundo das drogas e chegaram ao ponto de se suicidar. Isso tem acontecido de uma forma muito rotineira. É normal, está virando algo normal, mas nós sabemos que não é. O diabo tem colocado isso como um desapego pela vida. Minha vida não é importante, vou lá e me mato. Minha vida não é importante, ninguém vai sentir falta de mim, eu vou lá e me mato. Isso é diabólico e nós precisamos nos levantar contra isso. Você precisa estar atento dentro da sua casa. Mas, pastora, isso é só para quem está lá fora. Não é. Não é. Nós temos ouvido de pessoas perto de nós que estão tentando se matar, tentaram se matar. Ontem nós soubemos de um menino de 17 anos que tirou sua própria vida aqui em Macapá. 17 anos. Nós ficamos sabendo isso ontem. E é impressionante como isso tem acontecido de uma forma tão brutal e tão normal. E a gente olha assim: meu Deus, morreu. Morreu outro. Morreu mais um. Aqui tem um que tentou se suicidar. Está na cama. Está na cama tentando se levantar. E às vezes nós, como pais, a gente não está percebendo isso. Às vezes nós, como pastores, não estamos percebendo isso. Às vezes como líderes, como discipuladores. É uma fase brilhante, maravilhosa, adolescência e juventude. Nós temos aqui vários meninos e meninas que estão buscando a vontade de Deus, que estão tentando de todas as formas seguir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Mas tem muitos que talvez estejam aqui hoje, que estão no limiar, que querem se matar a qualquer momento porque acham que não são amados. Talvez o seu filho esteja vivendo essa emoção agora. E a gente não pode achar que é normal. A gente não pode achar que isso é uma coisa que está acontecendo na realidade atual. E a gente tem que simplesmente aprender a conviver com isso. Não é dessa forma. Eu vou falar para vocês uma estatística que nós recebemos essa semana. Estatística aqui do Amapá. Para os irmãos entenderem a realidade hoje, lá fora. Suicídio no Amapá. Em 2016, durante todo o ano de 2016, 33 pessoas se suicidaram no Amapá. Em 2017, nós não terminamos o mês de agosto. Até ontem, 34 pessoas se suicidaram no Amapá. Mais do que no ano todo, do ano passado. Desses, 83% eram do sexo masculino. 17% mulheres.
modo, como essas pessoas se suicidaram? Por arma de fogo, 3%. Por asfixia, ou seja, enforcados, 95%. Por veneno, 2%. Faixa etária, crianças até 15 anos de idade, 3%. Desse total de 34 pessoas, 3% eram crianças. Jovens de 15 a 29 anos de idade, 47%. Adultos de 30 a 59 anos, 41%. Idosos acima de 59 anos, 9%. Nós tivemos conhecimento dessa estatística ontem. E ontem não estava incluso esse menino de 17 anos. Esse menino ele se suicidou. Até onde a gente sabe, ele tinha, desde os 15 anos, ele namorava uma menina. E essa menina terminou o relacionamento com ele e começou a namorar um outro menino. Quando ele tomou conhecimento desse outro relacionamento, ele se suicidou. A questão é muito séria, é muito urgente, na verdade. E nós temos nos deparado com isso praticamente diariamente. E a Regiane até falou assim, o que acontece lá fora, não é lá fora, acontece aqui dentro. Esse ano a pastora Miriam, até num dos cultos, ela pregou sobre isso uns 2 meses atrás, porque um jovem também, 17 anos, congregava em nossa igreja há tempos atrás, participou de célula, foi para o encontro com Deus, desviou-se e com 17 anos tirou sua própria vida. Ontem nós visitamos um menino que não morreu, mas ele tentou suicídio, só sobreviveu porque o familiar dele tirou ele da corda enforcada. E ele está com sequelas gravíssimas. Deus vai fazer obra na vida dele, eu tenho certeza. Eu estava até conversando com o pastor Claudionor. Eu tenho certeza que Deus vai curar ele. Ele está com sequelas físicas por causa do enforcamento. Mas, e as sequelas emocionais? E as sequelas espirituais? Nós vamos precisar ajudar muito esse menino. E nós estamos conversando com uma série, e recebendo notícias de uma série de meninos e meninas que está na igreja. Estivemos algum tempo atrás em outra cidade ministrando, e chegou um adolescente para mim, 16 anos. Ele falou: pastor, eu quero conversar com o senhor porque a minha situação é essa. Eu tenho um problema que eu não consigo me libertar desse problema. Isso envergonha minha família. A minha mãe é muito triste por causa disso. Eu não consigo vencer isso. E porque eu entristeço a minha mãe, eu já penso há muito tempo em tirar minha vida para não gerar essa tristeza no coração dela. E isso vai assim nos fazendo imaginar, meu Deus, que geração é essa que nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Eu estou contando de exemplos dentro da igreja. Quando nós falamos sobre isso, sobre o uso de drogas, sobre pornografia, sobre abuso sexual, sobre cigarro, sobre maconha, crack, sobre pensamentos e tentativa de suicídio, eu estou falando que isso pode estar acontecendo dentro da tua casa. A gente tem uma tendência de achar que as coisas ruins só acontecem do lado de fora. O pior de tudo é que os pais normalmente são os últimos a saberem. Justamente por causa daquilo que nós lemos aqui no texto de Malaquias. Existe uma separação geracional, cultural, social, mental, de comunicação entre pais e filhos. Entre filhos e pais. Pastor, o que gera essa separação? Por que é necessário haver uma conversão desses corações, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Primeiro motivo, e essa palavra é muito para nós pais, existe uma incoerência no discurso. Pastor, que parada é essa? Que incoerência? O que é incoerência? Que discurso é esse? Sabe o que é? Quem lembra daquela frase antiga? Faça
o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço aquilo que eu faço. É uma incoerência, o discurso é um, mas a atitude é outra. O pai é autoritário, o pai é moralista, o pai, sabe, é cheio de imposições dentro de casa. Ele exige respeito, ele exige obediência, ele exige honra, ele exige que o filho esteja na igreja, ele exige que o filho tenha uma atitude positiva, mas a incoerência, existe uma incoerência entre a prática dele e o discurso dele. É uma falsa moral. E nós estamos numa geração em que os filhos, os jovens, adolescentes, eles não aprendem ouvindo, eles aprendem vendo. Nós estamos na geração do YouTube, mano. A geração do Facebook, imagem. Sabe, é uma frase muito antiga. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Hoje, mais do que nunca, isso é real. Muito mais naquilo que eu falo, eu ensino fazendo. E quando o pai e a mãe é incoerente, ele fala uma coisa, mas faz outra, esse filho não acredita nele. Esse filho não vai obedecer, esse filho, ele não vai entender, vai gerar uma confusão tão grande, que ele vai procurar outro lugar para ouvir alguém, para ver outra coisa. É por isso que hoje, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu vou até antecipar logo. Outra questão é o quê? É a falta de referência. Porque existe uma incoerência no discurso com a prática, aí o filho fala assim, eu preciso de outra referência. Aí qual é a referência do jovem hoje, adolescente? É o youtuber. É aquela menina, youtuber, tem 10 milhões de seguidores no youtuber. Qual é o conteúdo dela? Lixo. Porque não lê. É raso, é superficial. Mas por quê? Porque não tem referência. A referência é o youtuber, o cara que fala 1000 palavrões no videozinho dele. Que incentiva o sexo fora do casamento, que incentiva ser louco. Eu já até assisti, eu até me divertia com isso, mas é claro, eu tenho uma maturidade. Mas tinha um doido na internet, o cara tem milhões de seguidores. Por último, o cara fazia desafio. O desafio último que eu nem vi, que acho que cortaram esse vídeo dele, ele tinha que colocar fogo no corpo e pular no rio, mano. E o cara fez isso. Aí o jovem vê aquilo e fala, eu tenho que ser doido também, eu vou ser doido igual o cara é doido, porque eu não tenho exemplo em casa, meu pai não é exemplo para mim. Eu estava ouvindo um pastor falando que ele acabou de pregar uma mensagem sobre a família. Chegou um menino de 9 anos e falou assim, pastor, eu amo muito meu pai. Um menino de 9 anos procurou o pastor e falou, pastor, eu amo muito meu pai, mas eu não quero nem um dia na minha vida ser igual a ele. Ele ama o pai porque tem laço sanguíneo, tem o DNA, ele sabe que é o pai, mas ele não quer repetir uma atitude do pai, porque o pai não é exemplo. Ele vai ter outra referência, ele vai procurar o traficante lá da esquina, ele vai procurar, sabe, a turminha que está levando para o mau caminho. Ele vai querer procurar solução, socorro, ele vai buscar um salva-vidas em qualquer outro lugar, porque ele está cheio de crise, está cheio de problemas. Terceiro aqui, a desconstrução da imagem. Eu não sei você, mas meu pai inclusive, meu pai faz aniversário hoje. Falei com ele um pouquinho antes de eu chegar aqui. Meu pai faz 65 anos. Meu pai é um cara jovem, né? Alguns conhecem meu pai aqui. Mas meu pai, eu lembro, até hoje, eu tenho uma altíssima admiração por ele. Altíssima. Meu pai é sem dúvida meu melhor amigo. E eu desde criança, eu lembro que eu era criança, meu pai para mim, eu acredito para você também, era o meu super-herói. Meu pai trabalhava muito, meu pai trabalhava em vários empregos, então tinha semanas que eu praticamente não via meu pai, porque ele acordava muito cedo para sair para o trabalho, e eu estava dormindo, e ele voltava muito tarde, e eu já estava dormindo. Mas eu tinha, assim, uma admiração realmente de, meu pai era meu super-herói. Eu lembro que meu pai, ele nunca precisou me bater, me disciplinar batendo, porque a minha admiração por ele era tão grande, que só dele olhar para mim de cara feia, me causava tão mal, eu
eu perceber que eu estava decepcionando ele, que eu já me arrependia. E ele nunca me bateu, mas nunca perdeu a autoridade sobre nós. Porque eu tinha uma admiração tão grande por ele. E todos os filhos são assim. Todos os filhos, quando começam a crescer, criancinha, olham para o pai é o super-herói. O pai é o que conserta as coisas, o pai é que protege a casa, o pai que resolve todos os problemas, o pai traz segurança para dentro do lar. Mas vai passando o tempo, quando aquela criança começa a entender, tem uma certa maturidade, ela começa a enxergar quem é o pai de verdade, porque o pai não consegue se esconder dentro de casa. Na rua, na igreja, o pastor até contou na palavra de domingo, aquela historinha, né? Que o menino fala assim: mãe, vamos levar o púlpito para casa. Por quê, meu filho? Ah, porque meu pai é uma bênção atrás do púlpito. Atrás do púlpito é fácil ser bênção. No meio dos amigos, na rua, é fácil ser bênção. Mas dentro de casa a gente não se esconde. Aí o filho começa a ver quem nós somos, que nós prometemos e não cumprimos, que trata mal a mãe, que espanca os meninos, que fala palavrão, que xinga, que bebe, que faz tudo que é doido, que falta na igreja, que não tem compromisso com as coisas de Deus, que fala mal da liderança. Aquela imagem de super-herói é desconstruída por nós mesmos que somos pais. E existe uma... Eu não sei explicar isso, né? Estou pensando nisso agora. Mas existe uma necessidade de super-heróis, cara. Eu acho que é por isso que o cinema hoje, os filmes que mais tem público, são os filmes da Marvel, da DC Comics, porque a galera quer ver super-herói, quer ver o Homem-Aranha. As meninas querem ver a Mulher Maravilha, quer ver o Batman, quer ver o Superman, quer ver o Homem de Ferro, porque não enxerga mais nenhum super-herói dentro de casa. Ninguém que pode salvar, socorrer, dar apoio, dar amor. E nós precisamos rever essas coisas. Na verdade, a nossa intenção nessa noite é criar um alerta mesmo. Pastor, mas aqui a maioria são jovens e adolescentes. E aí, o que a gente faz? O texto que nós lemos fala que, para que não haja maldição sobre a terra, é necessário que haja a conversão do coração dos pais aos filhos e também dos filhos aos pais. É uma via de mão dupla. Cadê você, adolescente jovem? Dá um uhul aí, faz aí, uhul. Você precisa também converter o teu coração aos seus pais. Mas pastor, meu pai é mentiroso, meu pai é alcoólatra, meu pai é drogado, meu pai abandonou minha mãe quando eu era bebê, eu nem conheço ele, a minha mãe nunca disse que me ama, nunca me colocou no colo, nunca me deu beijo, nunca expressou amor, eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ressentimento com a minha mãe, eu não me dou bem, eu não conto, eu não sou transparente com ela ou com eles, eu não confio para abrir meu coração. Sabe quando essa maldição vai acabar na tua vida? Você jovem que já pensou em tirar sua vida, isso é uma maldição. Você que está buscando afeto na prostituição, entregando a sua virgindade, o seu corpo para qualquer um na rua, isso é maldição. Você que anda em depressão, num quarto escuro, numa caverna escura, existencial, isso é maldição. Talvez os teus pais não estão aqui para ouvir isso que nós estamos falando, mas você pode fazer a tua parte. Você pode converter o teu coração ao coração dos teus pais. Você pode perdoar os teus pais. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é: filhos, honrem seu pai e sua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra. Pastor, por que eu não estou bem? Talvez porque você nunca conseguiu enxergar o teu pai alguém que pudesse ser honrado. Mas também isso não justifica. A Bíblia não fala para honrar o pai que é bom. A Bíblia não fala para honrar a mãe que é legal, que é amorosa. A Bíblia só fala para você: honre os seus pais. Eles não merecem, não importa. Honre seus pais. Talvez você precise chegar em casa hoje e fazer uma reunião de conversão. Talvez teus pais não vão entender nada. Eles não são evangélicos, não são cristãos, não saibam o que é amor, o que é perdão. Mas você sabe.
Talvez você tenha que chegar em casa hoje e falar assim: pai, senta aqui. Eu quero te dar um abraço. Eu quero receber um abraço que o Senhor nunca me deu. Eu quero te dar um beijo. Eu quero dizer que eu te perdoo. Eu quero que o Senhor me peça, eu quero te pedir perdão também, porque eu escondi muitas coisas de você, eu estou fazendo coisas erradas, eu estou envolvido com coisas erradas, meus pensamentos são pensamentos de morte, eu não quero isso, eu quero a bênção para o meu lar. Talvez você, papai e mamãe que está aqui, você precisa fazer uma reunião de conversão de corações dentro do seu lar. Essa maldição aqui, ela não vai ser impedida por oração do pastor e a gente sapatear aqui e colocar a mão. Não. Essa maldição aqui, ela é quebrada com conversão de corações, com reconciliação, com aproximação, com novas atitudes. Eu queria orar com vocês nesse momento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós queremos fazer o seguinte. Nós já vamos finalizar a conferência daqui a pouco, né? Então eu queria pedir o apoio dos irmãos do acolhimento. Nós vamos chegar as cadeiras para trás. Eu queria pedir para quem está com a sua família, pegue aí, filho, junte-se aos seus pais, vem aqui na frente. Pais, pegue seus filhos. Se tem irmãos e irmãs aqui, vem, irmão e irmã. Pastor, eu vim sozinho para cá. Você não vai ficar sozinho, não. Nós vamos pedir os líderes, pastores estão aqui. Você pode até procurar um pastor aqui, ó, aqui do meu lado esquerdo. Pode vir uma turma aqui, ó. Tá o pastor Luiz, tá o pastor Claudionô, a Celildo, pastor Bojo, pastora Leila. Aqui tem pai e mãe para vocês aqui, ó. Pastor Edson, pastor Ereni, pastor Paulo. Tá todo mundo aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Você que está com a sua família aí, papai e mamãe, está com seus filhos aí. Talvez seja a hora de você pedir perdão para seus filhos. Talvez seja a hora de você falar assim: eu vou me envolver mais na tua história. Eu quero ser o teu colete salva-vidas. E no dia que você se encontrar inseguro, e no dia que você estiver em perigo, você vai poder recorrer a mim. E eu vou te segurar. Você não vai naufragar. Você não vai afundar nas ondas da vida. Você não vai morrer. O diabo não vai roubar o projeto de Deus para a sua vida, porque eu sou o teu salva-vida, eu sou o teu colete. Você vai poder achar em mim segurança, abrigo, conforto, amor.